Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast do Sem Lastro, nosso encontro diário para a gente realmente descomplicar o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na economia, em criptomoedas. Hoje é dia 30 de setembro, vamos conectar todos os pontos entre o que o Banco Central vem fazendo, tanto o brasileiro quanto o americano, e como que isso impacta o nosso setor de economia e criptomoedas. E também uma pitadinha no que está acontecendo no Oriente Médio, que pode impactar e muito os nossos negócios. Vem comigo! E para começar, vamos falar do nosso, do meu, do seu, do nosso bolso. O Banco Central mantém a Selic em 15% ao ano. Selic, para quem não sabe, é a taxa mãe da economia. Ela direciona como se fosse um piso ali de todos os empréstimos. Mas não pense que você, empreendedor que tem um negocinho pequeno, uma padaria, ou você vai financiar um carro, comprar qualquer coisa que seja financiado, você vai pagar ali os 15%. Não, você vai pagar ainda mais. Nenhum banco vai emprestar para você a 15% ao ano. Com a Selic nesse patamar, fica muito difícil para o empresário investir no país. Pensa você que tem ali 2 milhões, 3 milhões de reais, você vai se arriscar a abrir um negócio, tomar empréstimo, contratar gente, achar ali um ponto, esse negócio dá errado e você ficar devendo ainda, ou você prefere colocar esse dinheiro no banco e ir para a praia tomar coco? Obviamente que a gente vai para a praia, né? Por falar em inflação, o Boletim Focus, que é uma pesquisa de opinião que, de todos os craques do mercado financeiro, mostrou aí uma leve melhora, tá? A projeção da inflação para esse ano caiu um pouquinho para 4,81. A gente sabe que esse 4,81 é conversa para boi dormir, né? Isso mostra que o BC está aos poucos tomando o caminho certo. O presidente do Banco Central disse que não dá para se emocionar com esse dado, né? E que que a convergência para a meta de 3% está muito lenta. Pensa que é um médico dizendo que você baixou a febre, mas o paciente precisa repousar. Não adianta sair por aí tomando todas as canjibrinas que você vai piorar novamente, tá bom? Tem mais uma peça-chave aí nesse quebra-cabeça, o dólar. Ele perde força, mas não pense você que é por um motivo bom. Não pense você que o governo está acertando a mão e realmente fazendo o dólar baixar. Quando você compara o real com outras moedas fortes como o euro, o franco suíço, a gente percebe que ele vem perdendo valor comparado às moedas mais fortes. O dólar vem perdendo valor contra todas as moedas do mundo. Não tem nenhuma moeda aí que você possa ver que o dólar está se apreciando. Tá? Isso para a gente é bom, né? O dólar caindo, porque ajuda a segurar a inflação, porque muitos dos produtos que a gente consome, eles são importados. Mas não pense você que isso é algo bom que o governo vem fazendo. Tá? Pensa você que se tivéssemos fazendo a lição de casa e se a gente tivesse um cenário desse como o dólar, a inflação poderia estar ainda melhor. Ou seja, você ia pagar mais barato em todos os produtos que você consome. E saindo aí do nosso querido mundo tradicional para o mundo digital, cripto, né? O futuro do dinheiro começa a ganhar regras. Se você se interessa, gosta, investe, presta bem atenção. O Banco Central do Brasil ele está prestes a mudar as regras do jogo para stablecoins. Mas antes de começar a falar dessa regra, o que são stablecoins? Ela é como uma representatividade de uma moeda fiduciária, uma moeda fiat, ou seja, $1 sempre vai ser um USDT da Tether ou USDC da Circle. Tether e Circle são as empresas que emitem essas stablecoins. O que isso quer dizer? Né? Quando eu tenho $1 depositado em uma exchange, como a Binance, por exemplo, ela tem que passar para mim um USDT ou um USDC, dependendo ali de qual protocolo eu for escolher. Muita gente usa isso para fazer ou remessa, ou pagamentos, ou até se expor a dólar de uma maneira mais barata e mais rápida, visto que se você for fazer uma transação em uma corretora tradicional,
no seu banco ou numa Avenue da vida, você vai ter que pagar um IOF, e esse IOF é muito caro, né? Você paga, inclusive, não só o IOF, mas sim o spread bancário, tá? E isso acaba impactando o seu investimento, né? O que o Banco Central quer fazer? Ele quer acabar com essa zona cinzenta para o usuário, ou seja, como não temos regras claras e definidas para investimentos ou remessas em USDT ou USDC, o Banco Central quer dar segurança jurídica, ele quer trazer essa discussão à tona para amadurecer o mundo cripto, tá certo? O Brasil avança na regulação, o mercado global também avança para uma regulação, então a gente tem a Genius Act nos Estados Unidos, a gente tem diversas leis, a MiCA na Europa, tem diversas regulações andando, e aqui a gente vê o Bitcoin respirando, voltando a subir, ainda ali acima dos $112 mil, e o Ethereum também dando uma respirada. Não se esqueçam que hoje é o último dia do mês, 30 de setembro, e logo logo começa o famoso Uptober. O que é isso? Todo mês de outubro, historicamente, óbvio que não é uma recomendação e também não é uma certeza, as criptos tendem a se valorizar. Então, se esse movimento de baixa das criptos ele chegou ao fim, a gente pode ter aí um mês de outubro muito bom. Espero eu que a gente tenha, sim, um movimento de alta. E se tiver, a gente vai cobrir aqui com vocês. E aí, pessoal, chegando aqui para a última parte do nosso podcast diário, a gente sabe que muita coisa impacta o dólar, muita coisa impacta a economia mundial. Por mais que esse seja um assunto meio chato de falar, a gente precisa comentar. A geopolítica, sim, impacta no nosso dia a dia, na nossa economia. Primeiro, o Oriente Médio. Donald Trump, ao lado de Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, ele anunciou um plano de 20 pontos para trazer a paz em Gaza. É uma proposta bem complexa que envolve desde a libertação de reféns e a anistia para membros do Hamas, desde que eles deponham as armas, desde que eles se entreguem, né? Eles não façam mais esse movimento de guerra, esse movimento hostil contra Israel. A gente pensa, tem até um estudo de uma criação de um governo de transição, que aí vai ser liderado não por ninguém dos dois lados, mas sim por uma junta internacional. É um movimento ousado, mas que, na minha opinião, decretaria, graças a Deus, o fim do Hamas. Tá? O Hamas não tem um motivo para existir, a não ser que seja acabar com Israel, acabar com o Estado palestino. Segundo, a Ásia, né? Então a gente tem uma tensão muito grande aí no Mar da China. Pequim realizou grandes manobras militares com mais de 70 aviões e navios cercando Taiwan. Acho que a gente já comentou aqui que a China entende que Taiwan não é uma ilha livre. A China entende que Taiwan ainda faz parte de seu território. É como se fosse aquele seu... Não, como é que eu vou dizer, né? Como se fosse aquele pedacinho seu, então aquele brinquedo que você emprestou para o seu amigo e fala assim, esse negócio é meu aqui, que você deu para o seu amigo, perdão, mas você fala assim, é meu ainda, devolve, vem cá, dá ele para mim. Então a China ainda considera Taiwan parte do seu território, e aí Taiwan pediu o fim imediato dessa intimidação. Pensa que Taiwan é uma ilha pequenininha, a China tem um poderio militar gigantesco, seria uma briga totalmente desproporcional. E por que Taiwan? Taiwan tem uma empresa pequenininha, mas gigantesca em relação ao que ele representa para o mundo, que chama Taiwan Semicondutores. Então a região é vital para a produção de chips de computador e tecnologia. Qualquer instabilidade em Taiwan pode impactar o preço do seu celular, do seu computador, do seu carro, de qualquer coisa que você tem em casa. E pensa que hoje até o seu micro-ondas deve ter ali um chip semicondutor, deve ter ali um chip da Taiwan Semicondutores. E em terceiro, na Europa, né, a guerra da Ucrânia continua quente, a Rússia elevou o tom e ameaçou usar armas de destruição em massa em caso de um conflito direto com a Europa. Então a Rússia falou assim, fica aí no seu cantinho, senão eu vou usar aqui o meu botão maior, eu vou apertar um botão mais forte para destruir não só a Ucrânia, mas quem quer que seja que tente entrar em conflito comigo.
É isso aí, pessoal. A gente fecha nosso panorama de hoje. A gente tem um Banco Central muito cauteloso com a nossa economia, um mundo cripto que caminha para ainda mais regras. Pensando por esse lado, é um caminho bom, porque a gente tem uma tradução do que pode ou não pode ser feito, a gente tem uma estabilidade no mercado. Quando a gente sabe quais são as regras, é muito mais fácil a gente jogar o jogo, né? Quando a gente não sabe, qualquer coisa pode acontecer. E a pergunta que fica é: como é que você, com essas informações, vai enxergar o futuro do seu dinheiro e dos seus investimentos, né? A gente tem uma linha muito tênue entre o que é local, global, o que é físico e o digital, e isso está cada vez mais conectado. E só aqui você vai conseguir entender e absorver como que tudo isso caminha para um investimento melhor. É isso, um abraço e até a próxima.